Vou passar ao segundo tema da apresentação, relativamente à biologia reprodutiva. Como a minha colega Natália mencionou, durante as saídas de campo, nós fomos analisando e fomos observando os diferentes estados fenológicos das inflorescências das Asphodeles benta-rainha. De modo que, porque o objetivo era recolher cápsulas e sementes, e então, após a formação dos frutos, nós colocámos estes saquinhos que vêm na imagem, com o objetivo de recolha de frutos, cápsulas e, consequentemente, as sementes. Depois desta recolha, nós separámos em 2 lotes, isto consoante o estado de maturação dos frutos ou das cápsulas, em verdes e em maduras. Isto é, as verdes nós consideramos as cápsulas quando estavam ainda fechadinhas e de coloração verde, e as maduras, cápsulas já com uma coloração mais acastanhada, e por serem cápsulas leucocidiais, já têm alguma deiscência ou não, mas já são mais castanhas e abrem por meio de fendas, assim demonstrando as sementes. Depois procedemos à separação, à seleção e à limpeza destas sementes. Porquê? Porque isto foi em laboratório, porque alguma semente já apresentava ainda apresentava alguma imaturidade, ou então estavam com algumas lesões, ou tinham pragas, e foi necessário este passo. Logo de seguida, acondicionámos-las e armazenámos em frasquinhos, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. De forma a testar a viabilidade destas sementes, procedemos a um teste de tetrazóleo. Em laboratório temos a solução de tetrazóleo 1%, em que fizemos uns cortes transversais destas sementes, de forma, aplicámos a solução, depois de algum tempo, segundo o protocolo, obtivemos ou não esta coloração rosa avermelhada que indica a viabilidade destas sementes. Obtivemos no lote das maduras 68% de viabilidade e no lote das verdes 98%. Resultados muito bons. Relativamente aos ensaios de germinação, fizemos 2 tipos de ensaio de germinação. Este em laboratório, com condições controladas de fotoperíodo e temperatura. Usámos os 2 lotes de sementes verdes e maduras para comparação. Procedemos a uma desinfecção, depois em ambiente laboratorial para evitar contaminações, e também a um tratamento mecânico, ou seja, um corte com bisturi das sementes numa posição determinada anteriormente. Isto porquê? Porque as sementes apresentam dormência morfológica e daí queremos quebrar essa dormência. Utilizámos placas Petri, com um algodãozinho embebido em água, com papel de filtro, procedemos então ao corte e colocámos uma amostragem de 50 sementes por placa, fizemos triplicados e também as placas de controle ou testemunha sem a quebra de dormência. E obtivemos sementes germinadas, que era isso que queríamos. Relativamente a estes resultados, no lote das maduras, apresento aqui um gráficozinho em que temos o número de sementes germinadas, a taxa de germinação e o tempo, o ensaio. Temos o último, que foi o 21º dia, que foi o último dia que obtivemos a semente germinada, no entanto, o ensaio decorreu durante mais tempo. Ao 4º dia, podemos ali verificar que germinaram, são relativamente 65 sementes, que corresponde a 34% da taxa de germinação, obtendo uma percentagem final de taxa de germinação de 72% das maduras. Ao passo que das verdes, do lote das verdes, no 4º dia foi também o mesmo dia do pico de número de sementes germinadas, foram 90, correspondente a 48% de germinação e com uma percentagem final de 82% de sementes germinadas no final do ensaio. Ora, ao passo do ensaio de germinação, agora em ambiente de estufa ou viveiro, este ensaio ocorreu durante o outono e inverno, isto para mitigar as condições favoráveis de germinação no seu habitat natural, e colocámos, usámos os 2 lotes, verdes e maduras, as mesmas, também tratamento mecânico para quebrar a dormência das sementes, e ao passo que usámos tabuleiros alveolares, colocámos 6 sementes por tabuleiro, mais um tabuleiro com sementes com lote verdes e maduras de controle, ou testemunha, e obtivemos já resultados, no entanto o ensaio ainda está a decorrer, está em curso, daí não apresentar os resultados finais. O próximo tema, que é importante, a valorização da espécie e a diversidade citogenética. Durante aquelas saídas de campo também recolhemos material foliar e que enviámos então para nossos colegas cultivadores do Flower Lab e que eles procederam a estas análises. Ora, sabendo que dentro do género Asphodeles ocorre muitas espécies poliploides e a poliploidia é importante para gerar diversidade genética e também pode criar barreiras reprodutivas, sabemos que a Asphodeles benta-rainha, a espécie benta-rainha, ocorre em simpatia, ou seja, nos mesmos habitats que a Asphodeles macrocarpos.
Isto é importante para caracterizar, a caracterização da diversidade genética é importante, também para avaliar potenciais interações reprodutivas dentro de espécies do mesmo género que ocorrem em simpatia. As análises ocorreram no laboratório de Flower Lab, em que analisaram o tamanho do genoma e a poliploidia, isto é, ploidia, por citometria de fluxo. Estas amostras foram recolhidas em 3 tipos de habitat diferente, em castiçal, carvalhal e cerejal, das 2 espécies. Ora, obtendo os resultados, e com base nestes resultados prévios, podemos associar o tamanho de genoma com a ploidia. E aqui conseguimos ver no quadro mais abaixo, mais pequenino, em que a Asphodelus bentorrainha obteve um tamanho de genoma na ordem dos 7 picogramas, o que corresponde a uma ploidia, a uma tetraploide, um tetraploide. Ao passo que a Macrocarpus ronda ali os 14 picogramas, a nível de tamanho de genoma, uma ploidia que é octoploide. Isto é importante, porquê? Porque diferentes ploidias podem mediar isolamento reprodutivo, não é? Entre as espécies que crescem no mesmo habitat ou simpátricas, o que abre portas para trabalhos futuros, e é muito importante avaliar as interações reprodutivas entre estas populações simpátricas. E também pode ser alguma explicação pelo facto da Asphodelus bentorrainha existir em baixo número, digamos assim. A nível de trabalhos futuros, temos a modelação ecológica, alguns já estão a decorrer, a análise de habitats e paisagens e serviços de ecossistema, micropropagação desta espécie, visando a conservação in situ nos vários habitats e também o estudo da genética de populações mediante disponibilidade de marcadores. Ora, as equipas, agradecemos principalmente ao técnico Miguel Ferreira, isto para terminar porque já não está connosco no IPCB, mas o seu trabalho foi notável, à engenheira Graça Diogo por nos ter ajudado imenso nos ensaios de laboratório de germinação, e também ao Flower Lab pela análise de diversidade citogenética, todos os cultivadores e ao projeto Cultivar per se. Bem-aja. Obrigada.